você que trouxe a palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse no livro de 1 de Coríntios, capítulo 12. No culto passado eu falei para vocês que Deus havia colocado algo no meu coração para passar para a igreja, e era algo muito forte. Agora vem a pergunta: você está pronto para ouvir algo muito forte? Porque que Deus quer falar algo muito forte, Ele quer falar e Ele quer ensinar. Mas você sabe que como pastora, a gente olha, a gente tira a palavra e a gente percebe quando as pessoas elas gostam da palavra, sabe? Quando a palavra fala assim, por exemplo, olha, o Senhor é o nosso pastor e nada há de faltar, as pessoas vibram, elas recebem com uma alegria muito grande, sabe? Elas falam, é o meu pastor, amém. E é, por isso que Deus manda falar. Só que às vezes, Deus, Ele manda alertar, às vezes Deus manda repreender. E esses dias mesmo a gente falava sobre os amigos, eu falei que às vezes uma repreensão não é algo tão legal de se receber. Mas eu aprendi algo muito importante com a repreensão. Que quando eu sou repreendida, eu tenho a chance de mudar aquilo que eu estou fazendo de errado. Quando eu não sou repreendida, muitas vezes eu não sei que aquilo que eu estou fazendo é errado. E se eu não sei, não se muda aquilo que ao seu ver não é errado. Mas quando você é repreendido, você recebe a chance de mudar. E aí está nas suas mãos mudar ou não. Está nas suas mãos aceitar a palavra real e verdadeira ou não. Está nas suas mãos, está dentro de uma igreja aonde vai pregar a verdade e a vontade de Deus, mesmo que você não goste. Mesmo que você fale, puxa, a palavra foi dura. Mas nós estamos aqui para falar o que Deus nos manda, ou seja, ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus quer dizer e não aquilo que a gente quer ouvir. Muitas vezes a gente quer ouvir uma coisa e Deus ele vem e nos ensina outra. E eu quero hoje falar algo muito sério. Para mim é um problema. Nós estamos no propósito do eis-me aqui. Então nós iniciamos esse propósito, passando a fé, falando para as pessoas tudo aquilo, como ela deve se preparar para o eis-me aqui, dando exemplo de pessoas que se colocaram nessa posição de ouvir um chamado de Deus e de dizer, eis-me aqui, e a gente vem passando a fé para as pessoas. Mas no meio de tudo isso, eu tenho percebido algo que está atrapalhando o seu chamado. Deus, Ele te chamou para vencer, para ser como Ele. Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Ele quer que você seja luz. Ele te chamou para você ser luz. Para você poder receber esse chamado, para você poder aceitar, dizer, eis-me aqui para esse chamado, para você poder se tornar luz, você precisa receber a luz. A luz que vem dele é uma luz real. A luz que vem dele é uma luz real. Vem cá, obreira. Dá uma luz para mim, obreira Bianca. Você coloque no altar, por favor. Você coloca aqui diante do altar. Vocês estão vendo a obreira? Ela está em cima do altar. E quando você está no altar, quando a sua vida é colocada no altar do Senhor, você pode receber a luz real. A luz real. A luz que vem de Deus é uma luz real. Deus, Ele tem sonho, o desejo de Deus é iluminar a sua vida. Mas existe uma luz. E essa luz, eu vou chamar ela de luz artificial. Vem cá, obreira. Pode ficar aqui mesmo. Pode ficar aqui no ponto do altar. As pessoas te enxergarem. Essa luz artificial, eu acho que muitas
muita gente tem aí na sua mão neste momento. Qual seria a luz artificial, Breno? Você está vendo essa luz? Você está vendo a luz sobre o rosto do obreiro? Essa é a luz artificial. Está vendo bem essa luz? Hoje eu vou pregar para você uma palavra que o mundo usa essa palavra para poder pecar. O mundo usa dessa palavra para justificar os seus atos errados. Nós vamos usar dessa palavra para justificar porque não devemos agir de forma errada. Mas eu quero que antes da gente começar a palavra, você preste atenção no que você está vendo. Existe a luz real e existe a luz artificial. Obrigado, Breno. Pode acender a luz para mim, Gabi. A palavra de Deus fala assim, lá no livro de 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa palavra aqui, gente, é a palavra preferida de Satanás. Porque Satanás, ele não entende o Espírito, ele pega a letra. E aqueles que não querem servir ao Senhor, ele usa essa palavra para falar assim, ó, todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas. Aí você vê o cara bebendo e ele fala assim, ó, não, todas as coisas me são lícitas. Aí você vê o cara ferindo o corpo, não tem nada a ver esse negócio de tatuagem aí que a Bíblia falou lá no Antigo Testamento. Não, todas as coisas me são lícitas. Aí você vê a pessoa errando, vivendo em prostituição, que a Bíblia condena. E aí ela fala, não, todas as coisas me são lícitas, porque não é por minha, não é pelo que eu faço, é pela graça. E as pessoas, elas vão usando a palavra de Deus para poder justificar a razão pela qual elas querem pecar. Isso muda alguma coisa para Deus? Você pecar fingindo que você não peca, será que muda para Deus alguma coisa? Não muda. Pecado é pecado, mesmo que você encontre um versículo lindo para você poder justificar. Todas as coisas me são lícitas. Por isso que a gente continua lendo. A gente não para aí. Quando a gente continua lendo, ela fala, mas nem todas o quê? Me convêm. Em outras palavras, o que essa palavra quer dizer é que eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer, porque eu tenho livre-arbítrio para fazer exatamente o que eu quiser. Mas se eu fizer algo que não me convém, eu não vou estar no meu chamado. Não adianta você dizer, eis-me aqui, com a sua boca, se o teu coração, se as suas atitudes são cheias de coisas que não convêm. E ele dá até um exemplo, né? Que ele não deixa nenhuma dessas coisas, esses desejos, dominá-lo. Porque muita gente erra e fala assim, pastor, eu erro porque eu não consigo deixar de errar. Não consegue porque deixou aquilo que é dominar. Aquele desejo, aquela vontade, dominar. Meu amado, eu quero hoje falar mais profundamente num ponto aqui, que é justamente sobre essa luz, essa diferença da luz real e da luz artificial. O que nós devemos buscar é a luz de Deus, essa luz real, é a luz verdadeira. E hoje existe uma luz que você tem aí na sua mão. Quem tem aí na sua mão, levante a sua luz artificial. Pega aí, segura aí a tua luz artificial, já que você provavelmente esqueceu a Bíblia, mas a sua luz artificial está aí junto de você. Segura aí, levanta aí a luz artificial.
veja que essa é a sua luz artificial. E o que nós vamos fazer agora, pastora? Você está falando que isso daqui é do diabo? Não, gente. Eu estou falando que essa luz que você está carregando, ela não é o quê? Real. Ela é artificial. Ela não é de verdade. Já que a gente quer buscar a luz real, a gente precisa fazer que as coisas ao redor da nossa vida, em torno da nossa vida, nos aproxime da luz real. E isso que você tem na mão, essa luz artificial, ela é um degrau na sua vida. Ela é um degrau que pode significar a distância da luz real ou a aproximação da luz real. O celular nós já pregamos aqui que ele é bênção e maldição por isso. Nós já pregamos aqui que tudo que é em excesso é ruim. Nós já pregamos aqui sobre muitas coisas, mas eu quero focar hoje, eu quero falar sobre isso, que Deus vem mostrar para mim situações que precisam ser esclarecidas. Então, nós vamos falar sobre isso. Eu quero que você pense no seguinte. Uma vez eu preguei aqui que nós somos o reflexo, nós somos parecidos com as 5 pessoas mais próximas da nossa vida. Eu já falei isso, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a Bíblia fala que a gente não deve andar com qualquer pessoa. Porque a gente acaba se parecendo. Os nossos atos ficam parecidos com os atos da pessoa que a gente o quê? Convive. Se você convive com uma pessoa que é bruta, que bate, que xinga, logo você vai estar fazendo a mesma coisa. Xingando, batendo e sendo dessa forma, porque a convivência. E nós pregamos isso. E talvez para você, para quem é convertido, que tem muita gente que ainda até hoje tem 30 anos de igreja, mas vai cair na mesma coisa, se unindo com quem não deveria. Mas para quem tenta, sabe, a pessoa talvez já entendeu isso. Ela fala, não, eu já sei que os meus amigos do mundo não são amigos, são apenas colegas, pessoas que eu vou evangelizar e tal, mas eu não vou manter uma proximidade, porque luz e trevas não se misturam. E muita gente já entendeu isso. Aí tem um problema que é justamente onde as pessoas estão errando. Você acha que você está legal, que você está bem, porque você fala, poxa, meus amigos da fé, vem cá, por exemplo, ele aqui, o Kel, ele tem, por exemplo, os amigos dele da fé. Então ele se aproximou, tem um amigo, outro amigo dele aqui na fé. E ele acha que, porque ele se afastou dos amigos lá do mundo, e agora ele está perto desses amigos da fé, que está tudo bem, ele já entendeu isso, que é assim que é certo. Tudo bem, ele até está certo num ponto. Mas talvez ele tenha deixado passar algo aí. Esse algo que ele deixou passar foi o quê? Cadê sua luz artificial? Ele deixou passar algo. Eu pego o Facebook, por exemplo, do Kel, e aí vai ter uma parte de amigo que não é da fé. Não é da fé dele. E ele acha que ele está próximo desses amigos da fé que estão aqui, mas talvez ele passe mais tempo no celular, perto das pessoas que estão longe, do que perto das pessoas que estão perto. Isso pode ocorrer. Preste bastante atenção. E aí, ele está vendo aqui o cara, por exemplo, lá no samba. Ele está lá no samba? Ele está lá no samba? Não, ele decidiu que ele não é do samba mais. Ele decidiu, eu não vou mais pro samba, agora eu me converti, eu não sou mais do samba. Mas o samba está no bolso dele. Está aqui, ó, no bolso dele. Quando ele pegar, ele vai ver. Ah, tudo bem, eu posso pular essa postagem. Eu posso... Obrigada, quero só um exemplo. Pode sentar. Eu posso pular essa postagem. Mas você já viu. Você já viu o teu amigo do samba mostrando como se é infeliz, mostrando que é feliz para as pessoas. Você já viu. Hoje, lá no meio do escritório, a Yasmin estava atendendo um cliente, o cliente parou e ficou assim.
E aí a Yasmin falou, o que foi? O que aconteceu? Tá tudo bem? A gente falou, esse meu amigo acabou de se matar. Acabei de receber a notícia que esse meu amigo acabou de se matar. E aí ele falou algo para ela. Ele falou assim, ó, mas ele era tão feliz. Ele era alegre, ele ria, ele era tão feliz. Por que isso aconteceu? E aí, eu venho te falar, meu amado, que esse cara, ele foi enganado. Ele viu o amigo dele feliz muito tempo. Ele viu o amigo dele com a cervejinha, ele viu o amigo dele ali fumando narguile, ele viu o amigo dele ali com um carrinho, mostrando com uma menina hoje, com uma menina amanhã. Nossa, parecia que o cara estava realizado. E aí, de repente, o que aconteceu? Aconteceu o que se acontece quando se vive uma vida de mentira. Só que esse cara que está vendo também vive uma vida de mentira. Porque, tanto que ele ficou assustado, porque ele falou, mas meu, ele era feliz. Ele podia afirmar que ele era feliz pelas postagens que ele fazia. E aí, quantas vezes ele olhou aquele cara e não invejou aquele cara? Não olhou aquele cara e falou, puxa, aquele cara vive com um monte de mulher e eu aqui. Você está vendo o perigo? Você está vendo por onde Satanás tem entrado na sua vida? Ou está difícil de você entender? Eu vou falar sobre compartilhamento. Eu não vou falar sobre o que vem assim já me movido há dias, há semanas, há meses, porque eu vivo pegando no pé dos jovens, né? E hoje eu trouxe isso para o culto, para acordar. Mas eu vou falar, por exemplo, de hoje, de ontem. O jovem da igreja, por exemplo, você fala palavrão? Quem fala palavrão? Você entendeu? No mundo talvez você falava, mas agora você diz, eu me converti. Eu não falo mais palavrão. E quantas vezes você leu o palavrão? Porque você tem amigos que te fazem ler palavrão. Esses teus amigos, os mais próximos do que os próximos, do que você achava que era próximo, mas eles estão mais próximos que você. Esses teus amigos te fizeram ler palavrão muitas vezes. Você não falou, né? Com a boca. Você falou na mente? Pois é. Mas você não achava que isso era um problema. Ninguém acha. Porque as pessoas falam, todas as coisas me são lícitas. Até ler palavrão. Você entende? Isso aconteceu uma vez, eu excluo. Não é tira, não é sai. Eu tenho que entender que a minha vida é um completo. É um todo. Eu não sou pastora aqui dentro da igreja primitiva. Aqui dentro da igreja primitiva, eu não sou pastora aqui dentro. Deus me chamou para ser pastora na minha vida. Então eu tenho que ser pastora aqui, na minha casa, no meu trabalho, na minha rede social, aonde eu for. Aí, o jovem tipo não tem noção alguma, porque tudo começa a ser normal. E o diabo começa a fazer com que as coisas pareçam ser normais. E aquilo que é não aceitável para Deus passa a ser aceitável na mente da pessoa. O que não é aceitável para Deus passa a ser aceitável. Então o jovem compartilhou uma coisa e tinha lá, e marcou outra pessoa, que delícia isso daqui. E tinha uma cerveja na imagem. E aí eu falo, puxa, esse jovem está sem visão. Esse jovem luta para ser líder, mas não vai conseguir ser líder sem essa visão. Aí eu vejo um líder compartilhando uma coisa com um título e as pessoas estão assim. Aí eu fico pensando, poxa, peraí. Se a pessoa compartilhou uma coisa dessa, quais sites as pessoas têm visitado, sabe? Quais páginas, quem tem sido os amigos desses jovens que se dizem que eles são de Deus? Poxa, o que se tornou aceitável? O que Deus condena? Uma pergunta. O que Deus condena é para você
aceitável? É uma pergunta para você refletir. Eu fico olhando e eu falo, puxa, a mentira, ela vai se espalhando. A pessoa está aqui dentro da igreja, ela vive uma fé, ela busca e ela está no propósito. Mas chega lá fora, ela é envolvida com todas as outras coisas. Orar. Muita gente nem precisa mais orar. Para que orar? Você pode colocar hashtag Deus ajuda aí. E uma mãozinha e está resolvido, a gente não precisa orar. As pessoas, elas têm trocado. Elas não têm usado essa luz artificial, já que existe e faz parte da nossa vida, não tem como não existir. Hoje a gente trabalha com ela, a gente vive com ela. Então vamos fazer disso uma aproximação. Vamos se aproximar das pessoas da fé. Vamos mandar mensagem de fé. Vamos mandar palavra. Vamos nos reunir. Vamos compartilhar força, espírito, fé. Mas não. As pessoas não querem isso, elas ficam envolvidas. É aquilo que não é aceitável para você. Você entra numa brincadeira. Você entra numa brincadeira. O jovem é da fé. Ele não tem tatuagem. Ele entendeu que ele não pode ter. Aí ele, numa brincadeira, ele coloca lá, como que você ficaria se tivesse uma tatuagem? Como que eu ficaria se eu tivesse o cabelo laranja? Se eu tivesse o cabelo rosa, pink? Como que eu ficaria se eu fosse do mundo? Porque as pessoas estão envolvidas nisso. Está envolvido. E, como que eu ficaria assim, assado? A gente tem que parar e começar a pensar, sabe? Eu fico olhando sobre o WhatsApp e eu falo muito, né, para os jovens, que antigamente para você pecar, você precisava estar com uma pessoa num quarto escuro, separado, longe de alguém. Hoje você pode pecar com a luz artificial no seu bolso. Hoje o WhatsApp é o quarto escuro, é só você estar em contato com amigos que você não deveria no seu WhatsApp, que ele é o seu quarto escuro. Tinha um homem, ele estava sentado, e ele estava assim, ó, no shopping, sentado no WhatsApp. A mulher dele chegou atrás e ficou olhando assim, ó, o que ele estava falando. Ele nem sequer precisava estar num quarto escuro. Ele estava sentado num shopping, olhando o filho dele brincar, e estava pecando. Estava ali. Porque o WhatsApp, ele é um quarto escuro. E se você não pondera com quem você entra nesse quarto escuro, coisa boa não vai dar. Coisa boa não vai sair. Sabe? Eu fico olhando e eu só estou vendo a proporção que as coisas estão tomando para os jovens, sabe? Antigamente, para você ter um nome, por exemplo, de viciado, né? Você não saía do bingo. Tinha um bingo, você ia no bingo. Os antigos sabem. A fulana viciada em bingo, saía para jogar, para fazer. Hoje, você não precisa sair de casa para você ser um viciado, não é assim? É assim. É muito engraçado que o diabo ele tem tomado proporções que até o que era lazer tem se tornado algo terrível, porque tem se tornado um vício. Eu vou dar um exemplo. Antigamente, existia muita gente que ia nos fliperamas e não saía do fliperama. Eu, particularmente, tinha vários colegas na época que eram viciados. Acordava de manhã, ia para o fliperama, ficava o dia inteiro no fliperama, saía à noite. Quem já conheceu alguém assim? Acho que os mais antigos, né? Sabe o que acontecia. Você identificava. Quem é que identificava um viciado em jogo? Conseguia identificar? Hoje você consegue identificar um viciado em jogo? Sabe por que você não consegue identificar? Porque você
Você, na hora do seu almoço, antes de dormir, quando acorda, quando levanta, você não precisa ir pro fliperama. Você, em casa, você joga. Mas jogar não é o problema. Antigamente a gente se reunia, vamos jogar um videogame em casa, uma partida, legal. Sabe, um lazer é uma situação, mas as coisas tomaram proporção. Esses dias eu me peguei reparando uma situação, cara, e eu fico muito feliz, né? Porque onde eu trabalho só tem pessoas de Deus lá, pessoas da fé, e são poucos os que não estão. Os que não estão, a gente luta para tentar trazer para a fé, né? Mas é engraçado que como falta, sabe? Eu falei, puxa vida, como são as coisas? Como que eu vou trazer esses para a fé? Por exemplo, se num horário do almoço que o cara da fé poderia pegar ali, aquele ali, e falar, vem cá, deixa eu falar com você uma palavra de fé, deixa eu evangelizar. Vamos, você tem que voltar, você tem que... Mas não, na hora do almoço, o cara, ele se une com a pessoa para poder jogar, e o cara do mundo chama ele para fora da fé. E ele vai assim, com louvor, nesse chamado, eis-me aqui, sabe assim? E aí, passa todo o almoço, e se duvidar passa amanhã, e se duvidar passa o horário do café, e se duvidar tá deitado na cama em casa, e não tá com a família, tá lá olhando o jogo. E aí? Sem contar que tem até uns jogos agora, né, que você joga com pessoas que você não conhece. Mas qual o problema, né? Porque assim, você deve evitar pessoalmente. Quando a Bíblia fala que você deve tomar cuidado com as más companhias, ela abriu parênteses para falar, mas jogar pode. Ela abriu esse parênteses para falar para você, olha, você não deve andar com quem você não conhece, mas jogar com quem você não conhece, isso está tranquilo, hein? Isso está de boa. Então eu tenho olhado, eu tenho falado, meu Deus, o que está acontecendo? E as pessoas estão assim. E aí eu vejo que o jovem que lutava para o ex-me aqui, cada vez está usando essa luz artificial. Num degrau para baixo, fica cada vez mais longe da luz real, porque está envolvido demais, está envolvido com o mundo, com gente do mundo, fazendo coisas do mundo, e você passa mais tempo, e assim com as pessoas do mundo. Eu olho adolescentes, antigamente a mãe tinha medo, né? Não vou deixar minha filha sair, brincar com aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela não é uma pessoa de boa índole. Hoje, sua filha não precisa sair de casa para ter acesso a más índoles. Precisa? Não. Mas a mãe não cuida, não. Porque a mãe acha que já que não está acontecendo aqui, no físico, que não esteja acontecendo no online. Que não esteja acontecendo aqui no separado. E eu vejo tantos jovens, sabe, adolescentes, que um dia foi da fé. Cara, sério mesmo, de uma adolescente que era uma menina de fé. Eu amava essa menina de fé, amo até hoje. Mas essa menina, quando ela não tinha celular, essa menina, eu falei, ela vai ser pastora. Ela vai ser a pastora mais nova da igreja. Quando ela não tem celular, até brigar e querer bater em outras pessoas, ela faz. E aí eu falo, puxa vida, aonde essa pessoa chegou, cara? Ela ganhou o celular e ao invés dessa luz artificial ser algo benéfico e aproximar das meninas de fé, vamos orar, vamos fazer propósito, vamos nos reunir, vamos fazer, vamos mudar, vamos. Ao invés disso acontecer, você sabe o que aconteceu? Essa menina morreu espiritualmente. Cada dia alguém precisa arrastar essa menina para ela conseguir, pela misericórdia, estar aqui ouvindo a palavra, fazendo caras e bocas. Quer dizer, é isso, esse é o sonho de Deus. Não é. Não é, não. Talvez hoje você está aqui e você fala, eu não sou essa pessoa, graças a Deus. E aí eu te falo, até quando você não é essa pessoa? Porque essa pessoa nem sempre foi essa pessoa. Você começa a mudar quando você torna aceitável aquilo que não é aceitável. Poxa, você aprendeu que você não deve andar com más companhias. Mas tudo bem você ter todo mundo que não presta no seu
seus ensinamentos, que não tem os seus valores. Desculpa a minha sinceridade, mas você precisa tomar cuidado com as luzes artificiais, porque elas estão aí. Eu olho, por exemplo, sobre o lazer, né? E eu lembro que lazer era quando chegava na sexta-feira e a gente ia lá na locadora e ficava 2 horas. 2 horas eu tinha que demorar para escolher o filme que eu ia assistir no final de semana com a família. Era um momento. Aquilo é lazer, sabe? Aí hoje, o que acontece? Hoje nós temos a conhecida como... Vocês que falaram, aí eu não. Aí você tem assim na porta de casa. Pode parecer que as coisas ficaram bem mais fáceis. E ficaram. Que bom. Eu não preciso ir na locadora. Eu não preciso devolver na segunda. É só apertar e tá tudo aqui, ó. Onde? No controle remoto. Aí eu te falo uma coisa. Aqui no controle remoto. E é interessante o controle se chamar controle. Porque você realmente tem um controle quando você está com ele na mão. E aí, você não sai mais da Netflix. Você não tem tempo para ler a Bíblia, mas você precisa assistir aquela série. Se você fosse tão educado espiritualmente, todos os dias eu vou ler, de tal hora a tal hora vai ser um momento de ler, vai ser um momento de... Não. Mas a sua série... mas você aprendeu que não pode. Que novela, a gente não assiste novela. Cristão não assiste novela. Você aprendeu. Quem aprendeu quando chegou na igreja? Uma das primeiras coisas que você aprendeu. Você não assiste o quê? Novela. E aí a razão pelo qual você não assiste novela são essas razões, ó. Tudo que aparece lá é mentira e eles fingem que é verdade. Conheço jovens que se transformaram em coisas que não eram depois de assistir novela. Porque a novela ela faz um mundo da imaginação. Casamentos destruídos depois que acha, né, que a sua vida tinha que ser uma novela. Não é. A vida real não. A vida real não pode. Aí não tem vida. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega é aprender que o cristão ele não depende de novela. Mas sério, gente, Deus ele abre, né? Ele abre, não é isso? Porque assim, pastor, mas eu não posso assistir. Gente, existem algumas séries que é de comédia, que é legal, que é feliz, que você pode assistir com a sua família, vez ou outra, que isso pode ser um lazer. Faça. É um lazer? Faça. Agora, cara, sabe essa sua série que você assiste? Que você olha e que você não pode ficar sem ela? Existe um problema? Porque deveria ser assim com Deus. Você não deveria ficar sem Deus. Mas você até fica sem orar. Desde que você não deixe de assistir o quê? A série. E a série é interessante porque assim, ó, o personagem mais legal, que é aquele que você curte, que é o mais engraçado, o personagem que mais vai te fazer rir, ele ri. E Satanás já faz isso para você entender que é engraçado. Pode ver. E aí aquela série que você vê, a série que você fala assim, poxa, essa série tem um suicida. É a série que você vai assistir e quando você não estiver bem, é com ela que você vai se identificar. Aquele fulano. Você começa a trazer a realidade da série no seu dia a dia. Você começa até a falar as palavras que diz aonde? Na série. Você começa a falar, você começa a seguir. Sobre roubo. O que é roubo para você? Você aprendeu que quem é ladrão?
Você aprendeu isso? Ah, mas na série é diferente. A gente torce pro ladrão. A gente torce. O ladrão tem que se dar bem. E aí eu te pergunto, será que isso no seu inconsciente está te fazendo bem? Será que você que fala assim, não, eu sei que roubar é pecado, é inaceitável, mas quando você assiste uma série, um filme, você sabe que os filmes que fazem maior sucesso são aqueles em que o vilão se dá bem. Se dá bem. É o que é do mal, ganha. Você não entende, né? Você não entende que você está no ano de 2019, Satanás está em 3.500 já. Ele já pensou lá na frente. Ele já pensou e falou, opa, você assiste o negócio de homicida, uma série que o cara sai matando todo mundo. Você fala, não, isso não tem nada a ver, eu nem concordo, eu sei que matar. Eu tenho consciência que matar é do diabo. E quando o cara está matando, aí vem na sua cabeça algumas coisas. O cara foi pego, você fala, tá vendo? Ó, se ele tivesse feito de tal jeito, ele não teria sido pego. Você já sabe que isso já aconteceu com você. E você está falando, ele deixou prova ali, eu deveria ter feito isso, isso e isso. Quando você termina de pensar isso, você fala, não estou pensando isso. Porque isso é algo inaceitável. Mas você entrou naquele mundo da fantasia ali, e quando você vê, você está envolvido. Eu já vi jovem comentando isso comigo, nossa pastora, quando eu entro, parece que eu entro assim, minha mente viaja. Então o que você tem que fazer? O que é que você precisa fazer diante dessa situação? Você precisa acordar. Você precisa acordar e falar, peraí, tem alguma coisa errada. Eu não posso ser essa pessoa da fé estando completamente envolvido com coisas que vão me puxar para baixo, com coisas que vão me ensinar o oposto do que eu aprendi. Eu viro para o jovem e falo assim, olha, você nem ouça a pregação de outras pessoas que a gente não conhece, porque a pessoa pode estar deturpando a palavra como a gente tanto vê. E a gente vê mesmo as pessoas falando que tudo é possível hoje, para não perder membro, para não... Gente, eu fico preocupada em Deus perderá um no céu. Agora, se você vai ficar chateado com o que eu estou falando, eu já comecei avisando que o negócio é ser para você entender. Ou sair daqui fingindo. Porque a gente também tem essa opção. Você tem várias opções sempre. De mudar ou não mudar. E eu falo uma coisa para você, meu amado. Nós estamos num ponto que a gente precisa parar, assim, colocar nossa cabeça no lugar e falar, peraí. A pastora fala aqui para eu evitar uma pregação, porque pode me corromper. Porque pode me corromper, tem um risco, então se tem um risco a gente arranca. Agora o outro é o risco que está escrito, está desenhado, mas esse pode. Onde que está o bom senso das pessoas? Você sabe que aquela série é ruim, que é péssimo, que você sabe que eu estou falando de um problema talvez que você já esteja enfrentando, você já esteja viciado em uma série, em um jogo, em Facebook, em alguma coisa que se tornou mais forte do que você, porque você precisa, você não pode dormir sem pegar, você não pode, você necessita. Então, você até entende isso, mas e aí? Se você vai estar disposto a mudar isso? Quando eu digo mudar, como eu falei, não é abandonar essa luz artificial, mas fazer com que essa luz artificial seja um degrau para te aproximar da luz real. Vai lá em Efésios, por favor, aí.
Efésios capítulo 5. Abriu aí? Efésios capítulo 5, versículo 8. Lê para mim, o que está escrito no versículo 8? Porque no passado vocês eram trevas, agora sois luz do Senhor. Porque no passado eram. Então, peraí. No passado nós éramos o quê? Trevas. Mas, segundo a palavra de Deus, ela fala que agora nós devemos ser o quê? Luz. Aonde, gente? No Senhor. No Senhor. Como filhos da luz. A palavra do Senhor é clara. A gente precisa da luz de Deus para que a gente possa ser luz. Ele vem aqui desde o início nos dando dicas. Vamos voltar no 5:1. Seja, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Dá uma paradinha. Você tem que imitar quem, gente? Deus. Mas é por isso, porque a gente imita as pessoas que estão ao nosso quê? Redor. Se você estiver com Deus, você vai imitar quem? Deus. Tem que ser. Se você não tem imitado Deus, está errado. Se você fala, poxa, Deus jamais faria, pastora, as coisas que eu estou fazendo. Eu não estou imitando Deus. Tudo bem? Vamos respirar. Vamos consertar. Para que a partir de hoje, você passe a imitar a quem? Deus. Você não vai mais imitar as obras do diabo. Ele fala assim, ó. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém aos santos. Olha só o que ele está falando aqui. Que toda prostituição, toda impureza, avareza. E quando se diz prostituição, você não se engane não, porque além do ato, né, em si, prostituição significa vida devassa, desregada, libertinagem, vida desonrosa, rebaixamento, segundo o dicionário. Então, você deve evitar. Eu vejo muita gente prostituindo a sua fé. Prostituindo o seu chamado. Deus tem um chamado na vida da pessoa para que ela seja luz. E como que você prostitui esse chamado? Você não honrando a Deus, você não sendo essa luz que Ele deseja, que você quer, porque você está distante dEle. Você tem que dar a luz que você recebe. Mas quando você está distante dEle, você pode receber? Olha só, ele fala assim, ó. Ele começa a citar coisas, gente. E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque ele fala assim, ó. Nem torpezas. E torpeza é tudo que é indecente, repulsivo, indigno. Nem parvoíces. E parvoíces é imbecilidade. Idiotice, estupidez. Olha só, Deus está falando assim que a gente não deve ser idiota. Com uma palavra bonita, lógico. Que a Bíblia, ela é bonitinha. Mas o significado, eu fui lá, falei, não, vou no dicionário, porque como a pastora Vilma fala, quando nós não sabemos direito, né? Nós confirma. Eu já sabia, eu falei assim, a Bíblia está falando para a gente não ser idiota mesmo. Mas eu falei, eu vou confirmar para a gente não falar nenhuma besteira, né? E realmente Deus está falando aqui, cara, você não pode ser imbecil. Isso é muito sério, porque às vezes numa brincadeira que a gente faz, gente, a gente é imbecil. Numa coisa que a gente compartilha, a gente é imbecil. Sabe, quando a gente não se comporta como Deus gostaria que a gente se comportasse,
a gente se torna um imbecil, a gente age como um idiota. Tudo que for agir como um idiota, a gente precisa tomar cuidado, sabe? Você tem que olhar se você está sendo realmente a luz do mundo aonde você vai. Não adianta você falar, ai, Deus me chamou para ser a luz do mundo, você entender que você tem esse chamado, mas o que você passa não é luz, é idiotice. Só fala besteira. Tem gente que às vezes eu falo, gente, só fala besteira. Lógico que você pode brincar, você deve ser feliz, a gente brinca, a gente bagunça, até entre os jovens, tudo, mas tudo tem o quê? Limite. Tudo que ultrapassou o limite se tornou idiota. Tudo que ultrapassa o limite fere. E quando se torna idiota, pode ver, alguém sai ferido. Se alguém sai ferido, não tem o quê? Não tem graça. Se alguém está ferido, não tem graça. Ele vem até falando aqui, ó. Ele fala, nem chocarices. Chocarices é gozação, caçoada, zombaria. Pô, já pensou? Você não vai para o inferno porque você não se prostitui. Você não vai para o inferno porque você não bebe, não fuma. Você vai para o inferno porque você é um gozador que não tem limitação com as suas palavras. Já pensou que chato? É chato de toda forma, né? Mas eu acho que aí vai dar uma dor, hein? Você fala, puxa, eu fui para a igreja, mudei, abandonei a prostituição, eu roubava, não roubo mais, fiz tudo certinho. Mas eu continuei sendo idiota. E aí, por isso, eu vou para o inferno. Já pensou que chato, gente? A gente tem que mudar isso. A gente precisa mudar isso na gente. A gente precisa mudar o nosso modo, porque Deus está nos chamando para a gente imitar Ele. Ele fala assim, ó, porque bem sabeis, aqui ele fala, mas antes, né, no final do 4, ele fala que não é para a gente agir de nenhuma dessas formas, como ele falou, mas antes agir como? Com ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e Deus. Então, peraí, se as pessoas que dão esse tipo de brecha não vai estar no reino dos céus, eu preciso olhar, porque se eu estiver dando esse tipo de brecha, eu tenho que consertar que dia? Agora. Eu posso sair daqui sem consertar? Não. Já pensou se eu morro lá fora e vou para o inferno? Eu tenho que consertar agora. E aí você fala, já consertei quando eu me converti. Só faltou na vida online. Só faltou aonde eu estou te falando, no artificial. E o artificial, ele te atrapalha no real. E ele fala assim, ó, ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas as palavras vãs têm enganado muita gente. As pessoas falam, não, isso pode. E você fala, beleza. É um pastor, é um cantor. Colocar lá, não, olha. O casamento, esses dias saiu um negócio lá, porque é uma moda que os cantores gospel agora vivem se divorciando e tal. E aí trai um casamento extraconjugal. E tipo, tudo bem, ele vive pela graça, ele pode sair com uma fã hoje, sair com uma fã amanhã, sair com uma fã depois de amanhã. O importante é que vai ter gente com palavras vãs, falando para a pessoa que tudo bem, falando que tá bom, tudo bem, Deus entende a dificuldade. Deus até entende, por isso que ele sabe que a gente pode mudar, porque ele entende a dificuldade. E ele sabe que a gente tem capacidade para mudar tudo aquilo que a gente quiser na nossa vida. Ele que nos criou. Ele é o dono do manual de instruções, está aqui nos dando. Ele fala aqui, ó, portanto, não sejais seus companheiros. Companheiros de quem? De quem vem querer te enganar com as palavras vãs. Olha lá, ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Qualquer pessoa que vier com uma palavra tentar te convencer
do que for diferente da palavra de Deus, seja pessoalmente ou seja online, seja através de um papo reto com você ou através de um post que ela colocou, você deve retirar da sua vida. Simples assim. Simples assim. Porque em outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então andai como filhos. Se você é filho do Senhor, se você é filho da luz, você tem que andar como filho da luz. É óbvio. Você não é filho de Deus? Você não é filho da luz? Ande como filho da luz. Seja aquilo que você é. Agora, se você diz, sou filho da luz, mas anda mostrando ser filho das trevas, tem algo errado. Porque o fruto, ele mostra a árvore. Se o fruto está ruim, é porque a árvore está ruim. E ele fala assim, ó, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Olha, ele dá aqui a dica do que a gente precisa ter para que a gente seja esse filho da luz. A gente tem que viver na justiça. Viver na justiça é saber que não é justo a luz e as trevas. Não tem como haver comunhão. Fazer justiça é entender o que é ser bom, o que é certo, o que é errado. Verdade, gente, essa palavra ela já diz tudo. A verdade é aquilo que doa quem doer. Ela é o quê? A verdade. Doa quem doer. A verdade dói, às vezes machuca, mas é verdade. É o que nós devemos acreditar nessa verdade. Aprovando o que é o quê? Agradável ao Senhor. Quando ele diz aqui para a gente viver nessa verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, aí eu penso, você tem aprovado só o que é agradável a Deus? Ou o que desagrada a Deus você também aprova? Será que o que desagrada a Deus você também aprova? Poxa, a prostituição desagrada a Deus, mas eu aprovo. A mentira desagrada a Deus, mas eu aprovo. É muito engraçado que quando a gente fala de vida online, eu lembro que antigamente para um jovem pecar, ele tinha que ir comprar uma revista pornográfica. Ele ia escondido de todo mundo, comprava aquele pecado para ele poder pecar. Aí depois, quando criou-se a internet, você tem acesso na palma da mão. E aí tem aquele cristão, que é cristão, ele aprendeu, ele é cristão. Ele aprendeu que pornografia na palma da mão também não pode. Então ele não vai lá digitar no Google lá pornografia, mas ele tem no Facebook dele um monte de mulher que ele nem precisa fazer isso. Se ele olhar as amigas que ele tem dentro do Facebook, é uma pornografia atrás da outra. Esses dias eu me excluí de grupos de venda, porque nos grupos de venda tinha mulher que estava nua se oferecendo como produto. Eu me excluí do grupo. Mas tem gente que nem precisa se excluir. Ela está ali, né? Tudo bem. Ela pensa, Deus sabe que eu não vi esta mulher nua porque eu procurei. Deus sabe que veio em minhas mãos e eu neguei. E eu passo. Mas continua estando lá. Continua sendo amigo. Caiu com a pessoa, mas continua com o telefone gravado da pessoa. Não bloqueou, não. Para não ocorrer da próxima queda, a pessoa não te achar. Para que bloquear? Então, preste muita atenção. Porque o Satanás tem feito isso. E você tem aprovado que Deus não aprova. Porque os princípios de Deus são maiores e melhores que os nossos. Você está achando que Deus está aprovando a sua atitude de não, Deus entende, Deus sabe, vive sem querer. Você está sendo omisso, levando a sua vida para a distância da luz do Senhor. Ele diz assim, ó, e não comuniqueis como as obras infrutuosas
das trevas. Aqui tem muita dúvida, né? Tá difícil de entender, né? Não sejam cúmplices, ela fala. A minha está falando aqui, não se comuniqueis. A dela fala, não seja cúmplice com as obras infrutuosas das trevas. Está difícil de entender? Eu vejo gente, eu olho, às vezes eu falo, puxa, aquele ali vai para o inferno, não porque ele caiu, mas porque ele apoia esse daqui, o irmão dele caindo no outro. A pessoa está caindo, está pecando com o outro, a pessoa está junto. Cúmplice. A pessoa está aqui, ó, compartilhando, manter as amizades, porque é mais importante ser amigo do mundo do que amigo de Deus. Então tem que manter as amizades. Se eu falar para esse meu amigo que ele está errado, ele vai ficar bravo comigo, ele vai falar que eu estou julgando ele, que agora não olho mais para a cara dele, porque é lógico. Quando você não concorda com uma pessoa pelos seus atos, ela vai se colocar como a vítima da situação. Então, para você não correr esse risco de ser uma pessoa que vai levar o nome de julgadora, você recebe outro nome por parte da Bíblia. O nome é cúmplice. E eu não sei se você entende de crime, mas o cúmplice, ele vai preso junto. Toma muito cuidado com as obras que você tem aceitado na sua vida, dentro da sua casa, aquilo que você tem condições de mudar, que é a tua vida, a tua casa. Cuidado com as pessoas que você tem colocado ao seu redor. Cuidado, porque você não sabe porque as coisas não dão certo para você, porque parece que você já mudou tanta coisa. Aí parece, você fala, poxa, já mudei tanta coisa do que eu era, e as coisas não dão certo. Por isso, a Bíblia fala que, claro, você aprova o que desagrada a Deus. Se você aprova o que desagrada a Deus, Deus está se desagradando do quê? De você. Errado é errado mesmo que todo mundo faça, e o certo é certo mesmo que ninguém faça. Você tem que entender, isso é o caráter, é o que eu falo para todo mundo sempre. E ele diz, porque até o que estes fazem oculto, até dizê-lo é torpe. O que estes fazem oculto, que você tem aprovado, sem Deus aprovar, o que eles fazem oculto, por que oculto? Porque estão nas trevas. Mas até dizer o que eles fazem é o quê? Torpe. Quanto mais ser participante, quanto mais apoiar. E quando eu digo apoiar, não é bater nas costas e falar eu te apoio. É quando você tem a chance de salvar a pessoa e não fala nada. Isso também é apoiar. E aí diz assim, ó. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Tudo que existe em oculto, quando tem a luz, o que acontece? Vem à tona, né? Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele fala que a gente está dormindo quando a gente age dessa forma. Quando a gente acha que a gente não é assim, eu não concordo, eu não aceito. Ele fala, ó, desperta você que dorme. Desperta, acorda. Porque Cristo, ele o quê? Vai te esclarecer. Se você tem dúvidas sobre o que é certo, o que é errado, que não tem. Porque se você olhar para dentro de você, a gente tem o Espírito do Senhor que já está falando para a gente, ó, vou ter que mudar isso, vou ter que mudar aquilo. Só que a tua carne, ela segura. Ela segura, ela fala, não pensa, não pensa. Se pensar, você vai mudar. Não pensa. A tua carne, ela segura. Ela não quer que você pense na mudança que você precisa. Mas se você tem dúvidas, meu amado, vem na oração que nós vamos fazer agora, e ela vai o quê? O Senhor Jesus, ele vai te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias eles são maus. Gente, os dias são maus. As pessoas têm falado de Deus sem viver Deus, a coisa está difícil e você vai ter que escolher o que você é no meio disso. Ou você é o da fé, ou você está no muro. O muro é do diabo. E aí ele fala, pelo que não sejais
sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, e falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, e dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, do nosso Deus. Amém? A palavra falou tudo o que a gente tem que fazer. E aí eu vejo que você não usa isso. É uma dificuldade. Tem líder, tem obreiro, tem colaborador que não entra no debate, que não vai, que não está junto, que não manda mensagem de fé, que não usa essa luz artificial para te aproximar da luz real. Mas, meu amado, se você tem essa luz artificial, você já escolheu. Você já escolheu ter. Se você já escolheu ter a luz artificial, entenda. Automaticamente, se você não usar essa luz artificial para te aproximar da luz real, é automático. Ela vai te distanciar da luz real. É automático. Ou você usa a ferramenta que você tem aí, o seu celular, usa para o bem, usa a sua televisão para juntar sua família, para reunir, para ter um momento bom em família, usa o seu celular para se aproximar da fé, mandar mensagem de fé. Preste muita atenção. O mundo está perdido. A palavra mais buscada no Google, entre as 10 palavras mais buscadas no Google, foram essas aqui, ó. Quem é Jesus e por que ele vive? Foram as duas frases mais buscadas no Google. Quem é Jesus e por que ele vive? Dentre as 10 mais buscadas no Google. E aí eu te falo, na teoria, o Google tem a resposta para todas as coisas. Agora, na prática, a resposta está na luz real. Só para finalizar, eu sei que a gente se excedeu um horário, mas Deus mandou falar. Eu vou falar uma coisa para você, igreja. O seu chamado é online? O seu chamado é online? Você está esperando aí chegar a mensagem de Deus falando? A gente deve estar no lugar certo quando Deus nos chama. Se você não está no altar, quando Deus te chama, cuidado. Talvez você esteja no lugar errado. Talvez aí aonde você está buscando, esperando que Deus, aonde você tem tido tanto tempo da sua vida, horas da sua semana, aonde você tem estado tanto. Talvez aí não vai ser aí que Deus te encontra. O teu chamado não é online, o teu chamado é real. Você quer o real? Quem quer o real? Deus mandou falar. Por isso eu falei, amém, igreja?